Amém. Amém, amém. Que bom podermos agradecer a Deus, como o Afonso bem disse, né? Louvamos a Deus pelo local onde a igreja local pode já se reunir. Estamos ainda nessa fase de preparação e em breve vamos anunciar aí de uma forma mais intensa a morada e tudo mais, para que todos possam estar conosco presencialmente. Então, que bom agradecermos também a Deus por isso. Gente, nós estamos já numa caminhada aqui. Hoje é a terceira mensagem de uma série que a gente está trazendo chamado Chamados para Fora. Ou seja, a ideia de sermos igreja não é um conceito de um prédio, não é um conceito de uma casa, é o conceito bíblico que são as pessoas. E aí a palavra igreja vem de eclesia, né, que são duas palavrinhas que literalmente significam chamar para fora, ou seja, nós somos chamados para fora. E aí começamos então a estudar as 7 igrejas que constam lá no livro do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse também, que é muito mal, às vezes, compreendido. Há pessoas que têm medo, né, ao ler o livro do Apocalipse e tudo mais. Só que Jesus mesmo vai ditar 7 cartas para que João possa escrevê-las. Então, nós começamos com Éfeso, Sardes, e agora, então, vamos à igreja agora de Pérgamo, ok? Vamos ler a palavra de Deus. Sardes não, perdão, Esmirna. É que eu falei Sardes e a cabeça ficou aqui processando, não é Sardes, é Esmirna. Éfeso, Esmirna, e agora, então, vamos para a igreja que está em Pérgamo. Então, abra sua Bíblia, por favor, por gentileza, abra sua Bíblia aí em Apocalipse, capítulo 2. A palavra de Deus é poder, é alimento, né? A palavra de Deus é a nossa base, a nossa regra de fé e prática. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículos de 12 até o 17. Então abra aí, por favor, a sua Bíblia, para que possamos ler esse texto neste instante. Texto que servirá de base, então, para a nossa reflexão nesta manhã. E eu quero trazer sobre o tema Arrepende-te já. Arrepende-te já. Essa é o tema, essa é a base da nossa reflexão de hoje. Então, Apocalipse 2, de 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler na versão Almeida, revista e atualizada, mas você pode ler em outras versões e acompanhar assim mesmo, tá bem? Diz assim o texto da palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde habita Satanás. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, diz a Bíblia, arrepende-te. E se não, venho contra ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que a recebe. Então vamos orar, porque a palavra de Deus, ela é direta, ela é viva, e ela traz para nós aqui algumas exortações, alguns puxões de orelha, mas também promessas que vêm dos céus. Então vamos orar nesse instante. Ó Deus, obrigado mais uma vez, porque a tua palavra por si só, Pai, tem todo o poder e autoridade sobre as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, porque agora podemos abrir os nossos ouvidos, e não apenas ouvidos físicos, mas ouvidos espirituais, para que possamos, ó Deus, juntos proclamarmos que Jesus é o Senhor. Queremos, ó Deus, viver o arrependimento, queremos, ó Deus, também receber do Senhor a bênção que vem dos céus.
Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ok. Bom, estamos tentando aqui então a resgatar as lições vitais para as nossas vidas de hoje, baseado no que Jesus mesmo escreveu, ou ditou para que João escrevesse as igrejas do Apocalipse. Sempre aqui é bom lembrarmos, né, das palavras-chave. Eu sei que às vezes são tanta informação, né? É tanta informação, porque Éfeso isso, porque Esmirna aquilo, porque Pérgamo. Aí a gente, até para gravar os nomes, a gente às vezes não consegue gravar os nomes direito. Mas eu queria só que nós pudéssemos associar uma palavra. Eu sempre faço esse exercício porque ajuda muito na memorização. Por exemplo, quando falamos de Éfeso, a palavra-chave em Éfeso era amor. Então, veja bem, toda vez que nós falarmos de Éfeso, lembramos do amor, ou seja, era uma igreja do amor que esqueceu de amar e por isso foi repreendida para que voltasse a amar, ok? A Esmirna era fidelidade, uma igreja fiel, uma igreja que realmente eram pessoas que passavam por situações complicadas, mas o famoso versículo que diz, ser fiel até a morte e dar-lhe-ei a coroa da vida, dar-te-ei a coroa da vida, ou seja, temos ali então mais uma vez a promessa falando sobre fidelidade, então Esmirna, fidelidade. E quando a gente fala de Pérgamo, como tema nós já apresentamos, estamos aqui a falar de arrependimento, arrependimento. E arrependimento num conceito bíblico, ou seja, de uma mudança de direção, e a gente vai falar nisso daqui a pouquinho. Então assim, a carta agora, então, é essa igreja em Pérgamo. Uma igreja que vivia uma situação muito parecida, por exemplo, com a que nós hoje vivemos. Pregava também muitas coisas, é verdade, que não conseguia pôr em prática, não conseguia viver aquilo que pregava, e isso dava problema. Por isso Deus vai falar com essa igreja. Por quê? Por exemplo, havia situações que essa igreja falava da obediência, mas não obedecia. Falava da submissão, mas não se submetia. Falava da compaixão e do amor, mas era cruel nas suas palavras e ações e não demonstrava o amor de Deus. Bom, a igreja em Pérgamo era tolerante com algumas coisas que nós chamamos de pecado, ou seja, aquilo que afastava as pessoas de Deus. Então, como ela era tolerante a isso, ela precisava receber ali uma repreensão. Ela tem um elogio muito bonito, mas tem uma repreensão muito forte e depois uma promessa, ok? Essa é basicamente a estrutura aqui. Mas eu lembro que Jesus, ele sempre conhece a gente. Então, quando a gente olha a Bíblia, olha a palavra de Deus, a gente vai aprendendo algumas coisas. Por exemplo, Jesus conhece a gente plenamente. Conhece as nossas obras. Já disse isso lá em Éfeso. Sabe o que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. A gente pode até fingir para os outros, a gente pode até enganar os outros, os outros até pensam que a gente faz mais do que realmente faz. Ou as pessoas acham que a gente faz menos do que realmente a gente faz. Bom, é uma situação que é de cada um, mas Jesus conhece quem nós somos porque ele sabe o que nós fazemos, sabe as nossas obras. A outra coisa é que ele sabe o nosso sofrimento. Aprendemos isso semana passada, o pastor Timóteo trouxe para a gente essa mensagem falando sobre Esmirna. Ou seja, Jesus conhece o nosso sofrimento, ele sabe o que a gente passa. Sabe aquela situação que a gente fica assim, mas ninguém sabe o que eu vivo, ninguém sabe o que eu estou a passar aqui. Jesus sabe, Jesus conhece o íntimo, Jesus conhece o âmago do nosso ser, ele sabe quem nós somos, o nosso sofrimento. E hoje, Jesus também conhece, de acordo com a igreja em Pérgamo, ele conhece o nosso contexto de vida, onde nós estamos inseridos. É interessantíssimo isso, porque Jesus conhece as nossas motivações. Mesmo quando nós queremos desviar o foco, ele sabe quem nós somos, sabe a intenção do nosso coração. Por isso que Jesus, quando olha para a igreja em Pérgamo, ele diz assim, sei onde você vive. Eu sei. Contudo, permaneceste fiel, ou seja, você permaneceu fiel aí. Como é que era a cidade? E aí eu quero pedir aqui agora um pouco de atenção, por quê? Eu vou dar aqui alguns dados históricos da época daquela cidade. Eu sei que às vezes pode parecer, para que essas informações? Mas depois você vai entender por quê. Porque a gente tem que entender o contexto daquela igreja para saber o porquê daquela mensagem. E aí extrair o princípio eterno e aplicar às nossas vidas hoje. É isso que a gente chama de hermenêutica, né? Primeiro a gente faz essa interpretação do texto e depois a gente aplica na nossa vida. Então, como é que era essa cidade? Primeiro que era uma cidade com um passado glorioso.
ok? Era uma cidade com um passado glorioso, historicamente era a cidade mais importante da Ásia. Segundo o escritor Plínio, ela era a mais famosa cidade da Ásia, ele escreveu isso. Foi capital, por exemplo, do reino de Seleucida. Só para a gente entender aqui, vocês, talvez a maioria já ouviu falar de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande. Bom, Alexandre o Grande, quando morre, o seu reino é dividido em 4 reinos mais pequenos. E um deles é o reino Seleucida, ok? E esse reino Seleucida era um reino muito importante, porque era o Seleucides era um dos generais, principais generais de Alexandre, que deu origem, então, a esse reino. Bom, Pérgamo foi capital do reino da Seleucida até o ano de 133 a.C. Átalo III, por exemplo, ele passou o reino no seu testamento para Roma, enfim, ele que entregou o reino naquela época. Pérgamo tornou-se a capital da província romana, então, da Ásia. Começou a se destacar depois da morte de Alexandre, como eu disse, e foi capital por quase 400 anos. Você imagina 400 anos sendo capital da Ásia. Gente, é muita história. É muita história aí pela frente, e essa cidade, então, tinha esse glamour, tinha esse histórico, tinha esse feedback histórico, né? Essa coisa que trazia no seu bojo quem nós somos, a nossa imponência, nossa história, nós somos a cidade tal, importante, fizemos coisas. Mais ou menos essa ideia. Era um importante centro cultural, chegava a superar Éfeso e Esmirna na questão cultural. Imagina isso. A sua famosa biblioteca, gente, tinha mais de 200 mil pergaminhos. Hoje, quando você tem uma biblioteca que tem 200 mil volumes, já é respeitada. Imagina com 200 mil pergaminhos. Era a segunda maior biblioteca do mundo da época. Só era superada, né, pela Alexandria, porque, obviamente, Alexandre também investiu muito nisso, e lá no Egito, Alexandria era a maior biblioteca do mundo da época, então Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca. Já ouviram falar, obviamente, da palavra pergaminho, né? Falei ainda há pouco. A palavra pergaminho vem exatamente da cidade de Pérgamo, ok? O papiro vinha do Egito. Para pensar comigo. O papiro era um antecessor do nosso papel de hoje, né? Mas era muito frágil, e o Egito é que exportava, o Egito é que tinha o papiro. E aí todos compravam do Egito o papiro e usavam aquilo. Entretanto, no século III a.C., século III a.C., o rei de Pérgamo, né, resolveu transformar essa biblioteca de Pérgamo na maior do mundo. Então ele falou, vou fazer a maior do mundo. E convenceu alguns bibliotecários, até de Alexandria mesmo, para ir para lá. Só que Ptolomeu, a dinastia dos Ptolomeus, também eram um dos generais de Alexandre o Grande, que foi para o Egito. E o Ptolomeu, rei do Egito, revoltado com aquilo, porque não queria perder o posto da maior biblioteca do mundo, falou assim, então não envio mais papiro para Pérgamo. Eu quero ver como é que vocês agora vão ser a maior biblioteca, porque nós é que temos o papel. Então, assim, como é que vai ser feito isso aí? E então, eles aí tiveram que, em tempos de crise, e aí é uma coisa que a gente aprende aqui, em tempos de crise a gente se reinventa. E Pérgamo, então, criou o pergaminho. Percebeu que se pegasse o couro dos animais, a pele dos animais, raspasse bem, fizesse um tratamento, tal, poderiam escrever nele. E, na verdade, os pergaminhos são muito mais resistentes do que o papiro. Então aí, obviamente, Pérgamo agora gloriava-se dos seus conhecimentos, agora muito mais. E além disso, era o centro religioso do mundo pagão. Bom, mais ou menos é esse o contexto, né, histórico, cultural e agora também com relação à questão religiosa. Ok? Era um contexto extremamente religioso, e esse aspecto religioso eu já vou mais à frente falar um pouquinho mais. Por isso mesmo, a principal palavra de Jesus para essa igreja era arrependimento, mudança de direção, ok? Mudança de direção. Precisamos aqui perceber o arrependimento através das nossas posturas de vida. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer. Diz o versículo 12 e o versículo 13 de Apocalipse, capítulo 2. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve:
Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O arrependimento tem a ver aqui com a nossa postura de vida. Olha só algumas expressões que aparecem aí. Trono de Satanás, é o que aparece. O trono de Satanás não estava a se referir ali num edifício, nem a alguma coisa física, né? Não era isso. Mas as pessoas que ditam sistemas e promovem comportamentos que levam as pessoas para longe de Deus. Hoje nós vivemos numa Europa chamada pós-cristã, né? Já vem o pós-modernismo, que trouxe muitas relativizações, ok? Da fé, do pensamento e das pessoas e tudo mais. Então, tudo é relativo. E depois, então, um movimento agregado a esse, que já vem de muitos anos também, mas agora muito forte na Europa, que é o movimento pós-cristão. O que é isso? Hoje, Portugal, por exemplo, tem mais de 99% da população, ok, que precisa entregar a sua vida a Jesus. Temos um campo missionário vastíssimo aqui. O trono de Satanás ali era caracterizado pela pressão e pela sedução do momento. Por exemplo, quando nós vamos pregar em um lugar muito carente de tudo, por exemplo, vamos ao interior da África, em alguns países, né? Vamos ao interior da América Latina, em alguns países, o interior da Ásia, em alguns países, vamos perceber uma pobreza tão grande. E quando você chega, e eu já tive essa experiência muitas vezes, de chegar a pessoas muito carentes de tudo e apresentar o evangelho, essa pessoa agarra-se ao evangelho porque ela não vê outra coisa. Mas quando nós vamos anunciar o evangelho de Jesus a pessoas que supostamente têm tudo, não é? Tem uma certa segurança pública, tem uma certa segurança de saúde, tem uma certa segurança econômica, tem essa impressão, essa pseudo-segurança, ok? É mais difícil. Por isso que eu digo que a pandemia, longe de ser algo bom, ok? E de forma alguma eu posso afirmar isso, mas a pandemia trouxe para nós uma grande lição. Ninguém está realmente imune. Ninguém está totalmente seguro nesta terra. Nós precisamos entender que a nossa segurança vem do Senhor. E aqui é que está a questão da pregação. Aquela igreja vivia um momento onde a sedução, a sua história, o contexto cultural, econômico, político, o contexto religioso, aquela cidade vivia mergulhada nisso. Por exemplo, além de Zeus, né, o deus grego Zeus, ser adorado, com sacrifícios diários, inclusive, haviam outros deuses importantes nessa cidade. Um deles, chamado Asclépio ou Esculápio, é o mesmo deus, né? Dependendo da tradução, Esculápio ou Asclépio, chamado de o Deus Salvador, o deus da medicina, da cura, da mitologia grega, era representado como uma serpente, não é? A serpente enrolada no bastão de Esculápio. Até hoje, na verdade, o símbolo da medicina continua a ser essa serpente enrolada num bastão de Esculápio. Okay? Esse deus era adorado ali em Pérgamo. O colégio de sacerdote era dos mais famosos, eram chamados médicos de Pérgamo, né? Então eram médicos, eram sacerdotes que adoravam aquilo ali. No templo de Esculápio, as serpentes ficavam soltas, porque acreditava-se que elas traziam a imunidade, elas traziam a cura. Mais de 200 santuários no mundo daquela época havia do deus Esculápio, mas a sede era em Pérgamo. Lá muita gente peregrinava, peregrinação, aquela que nós poderíamos chamar de romaria, né? Romaria porque vai para Roma, mas poderíamos chamar talvez aí alguma coisa como pergomaria, né? Ou seja, as pessoas iam para Pérgamo naquela procissão porque havia uma ideia de que ao ir lá, ao ir ao templo de Esculápio, ficariam curadas, ok? Então médicos famosos como Galeno era de Pérgamo. As curas eram atribuídas a esse deus serpente, né? E até hoje o símbolo, como eu disse, passa ainda a ser esse bastão de Esculápio.
O centro asiático ali também tinha o culto ao imperador. E aqui é uma outra coisa interessante. Imagina o contexto, gente, que essa igreja estava plantada, né? Havia o culto ao imperador. O imperador era uma espécie de elemento unificador do império, tanto cultural, político, mas também religioso. No ano de 29, por exemplo, Pérgamo foi constituído, na verdade, construído em Pérgamo, um templo ao imperador Augusto. E em 195, ou seja, quase 200 anos antes, havia templos a deusa Roma em Esmirna. E o imperador encarnava o espírito da deusa Roma. Imagina o seguinte, que uma vez por ano, os súditos todos do Império Romano deveriam ir ao templo de César, queimar incenso e declarar: César é o Senhor. César é o Senhor. Depois, podiam fazer adoração às suas religiões. Imagina como isso foi complicado, ok? Porque os cristãos não declaravam que César era o Senhor. Eles diziam: Jesus é o Senhor. E muitos morreram. Entre eles, nós vamos ver aí esse homem citado no texto bíblico, que era um fiel do Senhor, membro daquela igreja, né, vamos assim dizer, era daquela igreja em Pérgamo e que foi morto. Os cristãos, como é que eles ficavam nesse contexto? Gente, é um contexto muito difícil. Um contexto muito complicado, contexto muito pesado, culturalmente, socialmente, religiosamente, um contexto pesado de opressão mesmo. Por isso que a palavra de Deus é: sei onde você vive. Eu sei a sua morada. E também da mesma forma Deus fala para nós hoje: eu conheço, João, onde tu moras, eu sei o teu coração, eu sei a pressão que tu tens. Da mesma forma, cada um de nós aqui, Deus sabe a nossa história, Deus sabe a opressão que sentimos, Deus sabe os desafios que temos. Mas aquela igreja recebe um elogio e diz assim: vocês permaneceram fiéis. Muito bom, top. Não abriram mão de Jesus. O Senhor e o Salvador é Jesus Cristo, e não é César, não é Asclépio, não é nada disso, é Jesus. Eles não se intimidaram com a violência. Como eu disse, Antipas é citado aí, não é? Como alguém que foi morto, executado, por talvez não ter declarado que César era o Senhor. Segundo o escritor Tertuliano, Antipas foi colocado dentro de um boi de bronze, ok? E foi fechado lá dentro. Imagina uma escultura de um boi de bronze, oca, foi posto lá dentro e foi posto fogo por fora para aquele boi em bronze ficar realmente rubro. E ao ficar rubro, ele então foi e morreu lá dentro, queimado, sufocado. Ele não desistiu da sua fé, ele foi fiel até a morte. Sabe, igreja, nós precisamos também sair das quatro paredes. Não podemos ficar presos aos templos, não podemos ficar presos a situações, muitas vezes, da opressão que sofremos, política, econômica, social e religiosa. Qual tem sido a nossa postura? Essa é a pergunta. Onde nós vivemos, habita também ali o trono de Satanás? Né? Muitas perseguições, muitas seduções, mas nós precisamos firmar os nossos pés em Cristo e saber que Jesus está conosco. Isso é o arrependimento, o início do arrependimento exatamente começa aí. Outra questão, precisamos perceber o arrependimento através de hábitos transformados. Através dos hábitos transformados. Diz a Bíblia, versículos 14 até o 16, a primeira parte, diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Ok? Essa é a ordem que o Senhor nos dá. Pérgamo, lá em Pérgamo havia uma postura recomendada por Deus, mas também havia uma prática que ele reprovava. Pérgamo exaltava Cristo, mas não promovia o que nós chamamos de santidade. Eles esqueceram-se de que a fé cristã é refletida em uma vida de retidão, de coerência, e não de rituais vazios. Aquela igreja que não negava Jesus
as pessoas chegaram a morrer pela sua fé, elas começaram a serem elásticas, flexíveis demais e a dar valor demais aos rituais. Fazemos isso, não, aqui nós fazemos desta forma, fazemos daquela forma, e foram perdendo a coerência daquilo que diziam com aquilo que faziam. Qualquer semelhança é mera coincidência com o que vemos hoje. Muitos cristãos, infelizmente, acabam por viver uma vida incoerente. Não porque queriam ou porque querem viver uma vida incoerente, mas é porque foram dando brecha. A coisa vai começando pequena, começa pequenininha, vai crescendo, e nós vamos dando espaço. Balaão e Nicolaítas aqui são dois exemplos para o mesmo erro. Balaão, porque aconselhou mistura, incitou o pecado, a mistura das mulheres pagãs. Ele armou armadilhas e fez festas para embebedamento proposital e prostituição proposital. Mas Deus é santo e não aceita misturas. Ou é, ou não é. É preciso tomar uma decisão. Os nicolaítas, a mesma coisa. Ensinavam que o crente não precisava ser diferente. Ou seja, eu posso ter a minha vida com Jesus, posso ir à igreja no domingo, mas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado eu vivo conforme eu quiser. Porque basta domingo ir lá, bater o ponto, né? Como se fôssemos lá. E agora já estou tudo ok. Já fiz a minha parte, né? Entreguei o meu dízimo, ouvi a mensagem, fiz uma oração, cantei, estou pronto para uma semana. E havia uma separação, ok? Eles faziam mesmo uma espécie de apologia ao pecado. Os nicolaítas pregavam assim: bom, se Deus é tão bom, mas tão bom, quanto mais pecado eu tiver, mais Deus vai me perdoar. Ou seja, eles achavam, e essa é uma heresia terrível, quanto mais pecado eles tivessem na vida deles, isso os aproximaria de Deus, porque Deus os perdoaria. É óbvio que Deus é um Deus de perdão, mas é óbvio que o pecado ofende ao Senhor. E quanto mais perto do pecado, mais perto da morte. Quanto mais perto de Deus, mais perto da vida. Ok? Essa é uma decisão que precisamos tomar. E não adianta falar assim: eu vou sair do pecado para depois ir para Deus. Não. Primeiro entrega a vida a Jesus. E é Jesus quem vai tirar daquela escuridão do pecado. A Bíblia diz: que diremos então? Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Os hábitos precisam ser mudados. Quais são os nossos hábitos de hoje? Talvez hoje muitos não neguem a Cristo, ok? Até reconheçam que Jesus é alguém especial, é o Filho de Deus, mas longe. Mas vivem da mesma forma como todos os demais que também não têm a fé em Cristo. Por isso, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura, como diz algumas versões. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Como estão os nossos hábitos? Tem havido coerência daquilo que falamos com aquilo que pregamos, que vivemos? Se há no teu coração um conflito da fé, eu quero dizer em nome de Jesus, não se retenha, não resista, deixa Deus agir no teu coração, de uma forma intensa, plena. Conheça Cristo. Sabe, às vezes a gente quer ter razão em tudo, e eu digo assim, por mais que você já tenha lutado para provar uma coisa ou outra da sua fé e tudo mais, que não precisa de Deus, etc e tal, o Senhor Deus não nos abandona. Ele não esquece da gente. Ele não paga a gente com a mesma moeda que nós o pagamos. Pelo contrário, ele estende a mão e diz: eis, vem comigo. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abre o coração, Jesus entra e faz a diferença. Ele traz salvação e salvação eterna. Precisamos perceber o arrependimento. Esse é o terceiro ponto
através da promessa. Lembra que eu falei que havia uma promessa aqui, promessa que temos da parte de Deus. Os versículos 16 e 17 da Bíblia, lá em Apocalipse 2, diz assim: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A palavra de Deus é para nós, é para cada um de nós. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é urgente. Não é para um tempo futuro, não é para daqui a alguns anos, é para já. É para já. A palavra de Deus, ela sonda os nossos corações. O que Jesus encontra hoje no nosso coração pode ser algo muito bom, pode ser algo muito mal. Mas uma das coisas que nós aprendemos é que todos nós temos no nosso coração alguma coisa que prende a gente, ok? Talvez alguns chamem isso de pecado original, mas Jesus é aquele que vem e salva, ele limpa, ele liberta a gente das nossas crendices, por exemplo. Como é que está o nosso coração hoje? Se Jesus hoje abrisse o teu coração como se fosse um armário, né? Abriu, o que ele encontra lá? E aí eu estou a dizer aqui agora, para aqueles que são mais novos, talvez crianças ou mesmo adolescentes, o que Deus tem encontrado aí? O que Jesus pode encontrar no teu coração? O que está lá de dúvidas ou de certezas? O que está lá no coração de interesse ou de desinteresse? O Senhor Jesus hoje tem uma promessa para a tua vida. Aqueles que já são mais jovens, assim, mais velhos um pouquinho, ou aqueles que já estão casados e tudo mais, quando Jesus abre a porta do coração, o que ele encontra? Faz um autoexame. Faz aí, pensa. Aqueles que são mais velhos, aqueles que são mais maduros, o que Jesus encontra? Sabe, a palavra de Deus, ela nos satisfaz plenamente, completamente, porque nós precisamos abandonar hábitos que têm matado as nossas almas. O que nós estamos a fazer ou não estamos a fazer que tem atrapalhado a nossa vida com Deus? Seja algo material, seja algo sexual, seja algo religioso, mesmo econômico. A promessa de Jesus é clara. Em Cristo somos perdoados. É o símbolo ali da pedra branca, né? Dar a pedra branca significava perdão. Então foi perdoado. E sobre a pedra branca um novo nome, ou seja, temos uma identidade. Somos de Jesus. Entende isso? Quando entregamos a nossa vida a Jesus, ele transforma a gente. Somos novas criaturas. Há duas naturezas agora. Uma pecaminosa, uma que puxa a gente para baixo, e a outra santa, a outra que é de Jesus. E as duas vão lutar agora. Quem é que nós estamos a alimentar? Sabe, lá em Pérgamo, eles alimentavam as duas. Não negavam a Cristo, mas relaxavam também aqui. O que a exortação vem isso aqui precisa ser tratado para baixo e dar espaço para que Jesus haja na nossa vida. E aí vem uma promessa, que é essa promessa que nós estamos a ver. Recebemos privilégios exclusivos, né? Conhecidos apenas por aquele que o recebe. Jesus Cristo ama cada um de nós, porque cada um de nós é diferente. Sabe, quando um pai ou uma mãe diz assim, eu amo todos os meus filhos de forma igual. Não é bem assim, porque as pessoas não são iguais. Os filhos não são iguais. Podemos amar com a mesma intensidade, com o mesmo caráter, sim. Mas cada um tem um jeito de ser. Então nós amamos de forma diferente. É igual a questão da lei. As leis, né, no direito de um país, né, no ordenamento jurídico de um país, as leis não são para tratar todos da mesma forma. É para trazer as pessoas diferentes para o mesmo patamar. Os mais pequenos são trazidos no mesmo patamar dos maiores. E aí a lei, pelo menos na sua intenção, deveria trazer toda a sociedade ao mesmo patamar. É claro que a lei humana falha, mas Deus não falha. A igreja em Pérgamo fraquejou, mas a Bíblia diz, se houver arrependimento, a promessa está válida. Se vocês mudarem de direção,
a promessa está válida. E é essa mudança de direção que eu quero convidá-lo hoje a fazer. Talvez haja muitas dúvidas, e isso é natural. Nós vivemos num mundo onde questionar é algo essencial. Eu digo que quando fiz a área na área da ciência, onde eu já estudei e trabalhei muitos anos, uma das coisas que nós aprendíamos era que a boa ciência é aquela que questiona tudo. E muitas vezes hoje o que eu tenho visto é a ciência se tornando dogma. A ciência se tornando uma religião pós-cristã. Muito cuidado. A ciência é para questionar. A fé é para afirmar. Nós precisamos firmar o pé em Cristo e olhar as situações que estão ao nosso redor e avaliá-las de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Há uma promessa aqui. A carta à igreja em Pérgamo, ela tem muitas coisas. Mas a pergunta que eu faço é, o que a carta da igreja em Pérgamo tem a ver conosco hoje? Precisamos experimentar o arrependimento verdadeiro. Perfeito. Como? Tomando uma postura e mudando hábitos. A postura que nós assumimos hoje, as pessoas vão olhar para nós e vão perceber, há alguma coisa ali diferente. Então, a postura daquele que serve a Deus, daquele que conhece a Jesus. E hábitos. A nossa forma de falar, a nossa forma de agir, a nossa forma de vestir, como nós nos vestimos. Tudo muda, porque Jesus Cristo é que vai ditar essa regra. Eu não preciso ficar falando sobre isso. Posturas e hábitos são transformados, são mudados. E por fim, nós recebemos uma promessa que vem de Deus. Vivamos, então, os princípios de Jesus. Vivamos os princípios de Jesus na nossa vida cotidiana. E experimentemos as bênçãos de Deus. Não te convido a ser um religioso. Venha para a nossa religião. Não é isso. Não é isso. A única religião, a palavra religião significa religar, é Jesus. É o único que religa o ser humano a Deus, é Jesus. Então, no momento em que nós entregamos a vida a Jesus, ele é a nossa religião porque ele nos religou. O que nós estamos agora a dizer e a convocar a todos é, vamos, uma vez entregando a vida a Jesus, vamos viver princípios que Jesus traz para nós. E os nossos hábitos vão mudar, a nossa postura vai mudar e vamos experimentar a bênção de Deus na nossa vida e na nossa casa. Que Deus abençoe. Vamos ouvir uma canção, vamos louvar